Quais ferramentas eu preciso para trabalhar como copywriter? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre isso agora. Opa, aqui é o Matheus Jarel e nesse canal eu compartilho conhecimento sobre copywriting, funis de vendas e estratégias de marketing digital. Se isso é interessante para você, considere se inscrever aqui no canal, porque o conteúdo é de graça, mas pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Ferramenta básica, essencial e que você vai passar 80% do seu tempo é Google Drive. Ela é a base, o alicerce de todo o trabalho como copywriter e a beleza é que ela é de graça. Dificilmente você vai chegar em 15 GB de material só sendo copy. Então, assim, a possibilidade é que você tenha sua conta do Google para sempre enquanto você trabalha como copy e de graça. E dentro do próprio Drive existe a segunda ferramenta que é, na verdade, que você vai passar mais tempo, que é o Google Docs, que é o Word do próprio Google. E por que a gente usa, eu pelo menos, uso o Docs e não o Word ou o editor de texto do Mac? Porque o Docs é online, o Docs é do Drive, já está tudo conectado, você consegue compartilhar o documento, você consegue fazer anotações, compartilhar as anotações. Eu, pelo menos, só trabalho home office, então para compartilhar o trabalho fica muito mais simples. E também você consegue editar de uma maneira muito legal e definir o nível de acesso das pessoas. Você pode mandar para algumas pessoas e essas pessoas só conseguirem ler o texto, outras conseguirem comentar no texto e outras ainda conseguirem editar o seu texto. Então você consegue manter um nível de segurança ali também em relação às coisas que você escreve. E particularmente eu não conheço nenhum copywriter que utiliza outro editor de texto que não seja o Docs. Além da base do trabalho, que é o Drive e o Docs, tem também os aplicativos ou ferramentas de pesquisa. E aí tem o Google Forms, que também é uma ferramenta do Google para você fazer as suas planilhas, para você fazer suas pesquisas, porque copywriter que é copywriter tem que fazer pesquisa o tempo inteiro. E além do Google Forms, o Typeform e eu já usei uma também chamada Respondi. Essas duas, elas são pagas e você consegue estilizar elas, deixá-las mais bonitas, profissionalmente falando, com um layout mais profissional. E também consegue fazer sequências de perguntas com lógica, né? Então, se o lead responder uma coisa, ele vai para um lado, e se ele responder outra, ele vai para o outro. E por que isso serve, Matheus? Serve para basicamente você conseguir ter mais informações para analisar sobre o seu lead. Mas na maioria das vezes, o Google Forms gratuito vai conseguir resolver o seu trabalho. Além das ferramentas de pesquisa, existe um grupo de ferramentas que eu vou chamar de ferramentas de produtividade. Eu, particularmente, utilizo todos os dias uma chamada Notion. E o que é o Notion e para que ele serve? Basicamente é como se fosse todos os meus rabiscos, todos os meus cuspes de ideias, todas as coisas que estão na minha cabeça sobre determinados projetos, eu vou jogando no Notion. Perceba, não é a copy pronta, mas é referência, é uma possibilidade, é anotações, as conversas com expert, tudo eu vou anotando no Notion. E aí, quando eu termino a copy e eu entrego o meu serviço, eu entrego a copy pronta, aí tá no Drive. Mas a minha produção, tipo assim, a extração das ideias da minha cabeça e o registro delas fica no Notion. Por quê? Porque eu consigo colocar vários links, eu consigo linkar as ideias, eu consigo realmente fazer esse espaço com o meu segundo cérebro. E além do Notion, uma outra ferramenta que foi a primeira que eu utilizei chama Roam, que também faz esse mesmo trabalho. E eu também conheço copywriters que usam o Evernote. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes você está na rua, você tem uma ideia e você vai anotar isso. No Evernote, por exemplo, e no Notion, se você anotar no aplicativo do Notion, quando você abrir o teu computador, a ideia já vai estar ali, né? Então a sincronia é muito legal. E além dessas ferramentas de produtividade, existem também a que eu pelo menos acho que é imprescindível para os copies, que são as ferramentas de pesquisa. Eu particularmente gosto muito de uma chamada Vidital, que você consegue ter análise você consegue achar anúncios que estão rodando muito, estão muito escalados, ou seja, ideias que funcionam para você conseguir modelar para o seu negócio. A própria biblioteca de anúncio do Facebook também é imprescindível se você é copywriter, você precisa usar essa ferramenta. E também o Guru Killer, foi essa que eu já utilizei. Eu já tive contato com outras, chamada Big Spy, EdHart, enfim, existem várias nesse mercado aí de pesquisa de detetive, né, de você conseguir inspecionar o que está funcionando, mas em geral o Vidital, a biblioteca do Facebook e o Guru Killer resolvem 80% dos casos também. Tirando essas ferramentas, existem outras que é de gestão de projeto, por exemplo. E aí a gente está falando de ClickUp, Trello, Monday. E por que você precisa saber lidar com essas ferramentas? Porque não que o seu trabalho como copy vai depender dessas ferramentas, só que os projetos que você vai entrar, provavelmente eles vão usar algumas dessas ferramentas. Se não todas, pelo menos alguma delas. E você vai precisar saber mexer.
sabe? Para você não atrasar o processo. Então, assim, você vai precisar ter uma noção básica do que é o ClickUp, do que é o Trello. E eu recomendo você dar uma pesquisada mesmo, vai fuçando ali, mas não se apega em relação a isso, porque se você souber dessa ferramenta, tá ótimo. Mas se você não souber, o mundo também não vai acabar. Em relação a essas ferramentas de gestão, você simplesmente é só não atrasar o processo. É só ir lá, acompanhar as datas, acompanhar o seu nome, fazer as suas demandas e entregar que tá tudo certo. E essa é a beleza de ser copywriter, porque 99% do seu tempo você vai estar escrevendo ou pesquisando. E para isso é tudo gratuito. O Drive, o Docs, os formulários, a biblioteca de anúncios do Facebook, o YouTube, que é uma baita ferramenta de pesquisa também que eu esqueci de falar, mas que é essencial, você precisa estar ali. O próprio Instagram para você ver os anúncios, o próprio Facebook para você ver os anúncios que estão rolando. E todos esses programas, você precisa simplesmente de um computador com acesso à internet. E eu não estou falando de um computador boladão, assim, que um editor de vídeo precisa. Estou falando de um computador que roda as coisas, tranquilo. Se você consegue abrir uma página de internet no seu computador, você consegue, pelo menos, começar aí nessa profissão de copywriter. E eu vou além, mais avançado ainda, eu ganho um dinheiro relativo com copy e eu posso te afirmar que eu tenho um MacBook Air e não preciso mais do que isso em termos de processamento, sabe, para rodar. Então, de ferramenta é muito tranquilo. E se você quer aumentar a conversão da sua copy, você precisa entender tudo sobre gatilho mental, o que eles são, mas principalmente por que eles funcionam na cabeça do ser humano. E para isso, eu estou deixando um vídeo recomendado aqui para você. Clica lá e eu te vejo no próximo vídeo.